Muito bem. A gente vai falar agora sobre dois exemplos muito importantes de movimento uniforme. São dois casos, o som e a luz. Então, sempre que aparecer algum tipo de exercício envolvendo som ou luz, você pode resolver com conceitos de movimento uniforme, mais especificamente com a fórmula V ΔS por ΔT. Só que tem algumas particularidades. Por exemplo, o som. O som tem uma velocidade de 340 metros por segundo. Você sabe o que significa 340 metros por segundo? Significa 340 metros por segundo, ou seja, 340 metros por segundo, que também quer dizer que em cada segundo o som desloca 340 metros, aproximadamente 3 quadras e meia. É lógico que isso aqui é um valor aproximado, vai depender das condições do ar ou se realmente o som está se propagando no ar. Por exemplo, se o som estivesse propagando na água, essa velocidade é completamente diferente, ela é bem maior. É interessante ter esse valor em mente, porque, por exemplo, você pode fazer uma comparação e de repente descobrir que você fez coisa errada em determinado exercício. Vamos pensar no seguinte exemplo. Você calculou a velocidade de um Fusca e essa velocidade deu 100 km por hora. Só que as alternativas do exercício estão em metros por segundo, então você vai ter que converter esse valor para metros por segundo. A gente sabe que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Mas vamos imaginar que eu estou no meio de uma prova ou de um vestibular e eu estou nervoso e eu fiz a conta errada. Em vez de dividir por 3,6, eu fiz vezes 3,6 e encontrei o valor de 360 metros por segundo para a velocidade de um Fusca. Aí eu te pergunto, será que isso é normal? É lógico que a gente caiu num absurdo. É óbvio então que o Fusca não é supersônico e aqui essa conta está errada porque você deveria ter dividido por 3,6. O eco é um exemplo interessante e ele nada mais é do que a reflexão do som. Ou seja, vamos imaginar que essa pessoa, uma pessoa bonita por sinal, olha só aqui, gostei da aparência dele. Aparência é tudo, né? Essa pessoa ela grita. O som vai se propagar, vai atingir esse obstáculo aqui, coloquei aqui um muro, mas poderia ser qualquer outro obstáculo. O som vai atingir esse obstáculo e vai refletir, vai voltar e vai atingir o próprio ouvido dele. O que acontece é o seguinte, no momento que ele grita, o som quase que instantaneamente já faz o tímpano dele vibrar. O tímpano ele vibra durante um tempo aproximado e médio de 0,1 segundo, ou seja, 1/10 de segundo. E durante esse tempo ele continua vibrando. Então no momento que a pessoa gritou, o tímpano começa a vibrar e o tímpano fica vibrando. Enquanto isso o som se propaga e enquanto isso o tímpano vibra e o som bate na parede e volta e o tímpano vibra e o som atinge o ouvido, mas o tímpano ainda está vibrando. Por quê? Porque o som foi e voltou dentro desse intervalo de tempo. Se isso acontecer, a gente tem um fenômeno chamado de reforço. Agora, se esse obstáculo estiver muito longe ou longe o suficiente para o som ir e voltar num intervalo de tempo maior do que 0,1 segundo, o tímpano já vai ter parado de vibrar e a pessoa vai escutar dois sons distintos. Isso a gente chama de eco. Então, para se ter o eco, tem que ter uma distância mínima. Vamos calcular então qual é essa distância mínima. Bom, usando a equação de velocidade média, V ΔS por ΔT, a gente vai substituir a velocidade pela velocidade do som, 340 metros por segundo. O deslocamento, a gente vai colocar 2x, porque eu quero descobrir aqui qual é a distância x da pessoa até o obstáculo. E como a gente está falando em reflexão do som, o som tem que ir x e voltar outro x, então deslocamento 2x. Então fica assim, velocidade 340, a distância 2x e o tempo 0,1 segundo. Eu estou calculando aqui qual é a distância mínima para o meu ouvido conseguir perceber dois sons distintos, que é o que a gente chama de eco. Fazendo essa conta, x igual a 17 metros. Qualquer distância acima de 17 metros, eu vou escutar o eco. Para distâncias menores do que 17 metros, eu tenho um reforço. E para distâncias aproximadas a 17 metros, eu tenho um efeito chamado de reverberação. Isso a gente vai observar nos morcegos e em alguns outros animais. E essa mesma tecnologia é usada, por exemplo, em sonar, que é um equipamento que barcos de pesca, por exemplo, usam para identificar cardumes de peixes. É lógico que no caso do sonar, como o som se propaga na água, a gente não vai usar essa velocidade de 340 metros por segundo, e sim uma velocidade bem maior, que é a velocidade de propagação do som na água.
Outro caso muito interessante de movimento uniforme é a luz. A luz se propaga com uma velocidade 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Você percebe que é uma velocidade muito grande. A gente até prefere colocar em potência de 10, porque senão eu teria que colocar um monte de zeros aqui. E ela é representada com a letra C, que seria uma constante. Essa velocidade aqui de 3 vezes 10 oitava metros por segundo também é chamada de limite. Não existe nada que possa atingir ou que possa passar dessa velocidade aqui. Outra coisa importante é que essa velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo é a velocidade de propagação da luz no vácuo, por exemplo, no espaço. Já na atmosfera ou dentro da água, essa velocidade ela é reduzida. Então a gente está falando aqui da velocidade da luz no vácuo. Bom, o que é interessante tratar da luz quando se fala em movimento uniforme? É interessante tratar sobre ano-luz. Aí fica a pergunta, ano-luz é uma distância ou é um tempo? Bom, a resposta é o seguinte: ano-luz é uma distância. É a distância percorrida pela luz durante um ano. Se eu tenho então a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitavos metros por segundo, e eu tenho o tempo, eu consigo calcular essa distância. Se a gente tomar aqui a equação da velocidade média, V ΔS por ΔT, a gente pode substituir os valores, ou seja, no lugar da velocidade, 3 vezes 10 oitavos, no lugar do deslocamento, a distância que eu pretendo calcular, e no lugar do tempo, um ano. Lembrando que um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. A única dificuldade que eu vou ter aqui vai ser transformar um ano em segundos, para combinar com essa unidade aqui. Como que eu vou fazer essa? Ou eu fico durante um ano contando de um em um, ou eu lembro o seguinte: um ano tem aproximadamente 365 dias, um dia tem 24 horas e uma hora tem 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Um ano tem então 31.536.000 segundos. Substituindo os valores, 3 vezes 10 oitava é igual a distância dividido por um ano. Então eu vou substituir um ano por 31.536.000 segundos. E aí a gente passa multiplicando e encontra o resultado